Santos e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira na Vila Belmiro pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Transmissão da HBO Max e também da TNT Esportes. Estarei na Vila Belmiro, tal como Neymar. Exatamente, Neymar foi convidado pela diretoria do Santos e vai assistir ao clássico diretamente do camarote do presidente Marcelo Teixeira. Se eu encontrar o Neymar por lá, prometo levar um contrato já para ele assinar o seu retorno para o Santos, tá? Compromisso aqui com vocês do canal. Mas brincadeiras à parte, vamos falar sobre esse Santos e Corinthians. Jogo importante para o Santos, obviamente, em termos de classificação, em termos de moral, autoestima do torcedor. Pode ser o único clássico em 2024 na Vila Belmiro, que tá confirmado, né? Porque pode acontecer de ter alguma partida do mata-mata, caso o Santos se classifique na Vila Belmiro, mas confirmado só esse contra a equipe do Corinthians. O Santos que pode cada vez mais ficar perto de uma classificação para a próxima fase, o Santos que está na liderança isolada do grupo A, está na liderança da classificação geral, porque Palmeiras e São Paulo estão com jogos a menos, mas enfim, é um jogo que vale muita coisa para o Santos, além, é claro, de colaborar com a crise do Corinthians. Corinthians que está atualmente na zona de rebaixamento do Paulistão. Se acabasse hoje o campeonato, Corinthians estaria rebaixado para a Série A2. Vamos atualizar aqui a pontuação do Santos, que está no grupo A, 12 pontos conquistados, Ituano 4, Portuguesa com um jogo a menos 3 pontos, Santo André 2 pontos. E aí o grupo do Corinthians, o Bragantino com 7 pontos, Mirassol 6, Inter de Limeira 4 e Corinthians 3. Lembrando que Inter de Limeira também está com uma partida a menos, tá certo? Dito isso, vamos então começar a falar sobre esse Santos que vai enfrentar a equipe corintiana. Quero o seu palpite, então já deixa aqui nos comentários quanto que você acha que vai ser esse clássico. Falando do Santos, o Carille, diferente das últimas partidas, né, que divulgou escalação, que não fez mistério, tá fazendo mistério. O time, inclusive, deve ser definido horas antes do clássico contra o Corinthians, e é um mistério também porque ele tá esperando a resposta de como que o Felipe Jonathan estará na quarta-feira. Ele está fazendo trabalho de fisioterapia, não teve nenhuma lesão constatada, mas ele teve um pisão ali no tornozelo, está sentindo dores, está fazendo esse trabalho com o departamento médico do Santos, então vai ser novamente avaliado para saber se terá condições ou não de ir a campo contra o Corinthians. Nájila, Felipe Jonathan não joga, quem que joga? O Rainer. Tá? Como vocês sabem, o Kevson infelizmente teve essa lesão de LCA e também no menisco do joelho, né? Então vai ficar fora aí provavelmente essa temporada. Como o Santos não tem ainda o Jorge à disposição, a tendência é que o Rainer seja o substituto caso o Felipe Jonathan não atue. Uma outra dúvida é no ataque. De acordo com os colegas do De Olho no Peixe, Furt não deve sequer ser relacionado. Ele que sentiu um probleminha também no jogo contra o Guarani, inclusive foi substituído no intervalo, juntamente com o Felipe Jonathan, não deve ser relacionado. E aí, o favorito para a vaga é o William Bigode para ser o centroavante do Santos contra a equipe do Corinthians. Opinião, tá? Opinião que eu, Nájila, faria se fosse o técnico Carille. Começaria com o Morelos, até porque o próprio Carille disse isso na entrevista depois de vencer o Guarani, que o Morelos aguenta mais ou menos 60 minutos. Então eu começaria com o Morelos cansou, aí você coloca o Bigode. Eu acho que é um jogador que acrescenta mais do que o Bigode. Tem uma dinâmica interessante, tem uma baita visão de jogo, né? Só aquela assistência que ele acabou dando pro gol do Guilherme já mostra esse potencial do Morelos, que além de ser um jogador que faz gols, também dá assistência, né? Se a gente pegar os números do Morelos, principalmente quando ele estava jogando no Rangers, ele tem números impressionantes, né? De gols e também servindo os seus companheiros. Então acho que seria um jogador interessante, principalmente para essa zaga do Corinthians, esse setor defensivo do Corinthians que está batendo cabeça. Não é um setor defensivo que está indo bem.
Então, um jogador que preocupa a zaga adversária, ele também pode puxar a marcação, e aí você pode dar uma certa abertura para que o Otero apareça, Guilherme, o próprio Casares, Pituca, até mesmo o João Schmidt. Enfim, acho que o Morelos, se eu tivesse que escolher, escolheria para ser o titular do time santista, mas, né, provavelmente deve entrar no segundo tempo, tá certo? Me fala aqui também nos comentários qual seria a sua escalação. Vamos a provável, tá? Vamos a provável. João Paulo, Aderlan, Gil, Joaquim, Felipe Jonathan ou Rainer. Acredito que vai ser o Rainer, tá? Se eu tivesse que apostar, acho que o Felipe Jonathan vai ser preservado para o jogo do final de semana. Então, até porque o Rainer foi bem, né? O Rainer como lateral direito contra o Água Santa foi bem. E quando entrou na última partida, também foi bem. Então, acho que pode ser que o Felipe Jonathan seja preservado e o Rainer comece como titular. João Schmidt, Diego Pituca, Casares, Otero, Bigode ou Morelos, mas acredito que vai ser o Bigode mesmo, e Guilherme. Então essa deve ser a escalação do Santos para enfrentar o time do Corinthians. Até falando do Rainer, se a gente pensar numa zaga do Corinthians que é um pouco mais lenta, principalmente se jogar em cima do Fagner, pode ser uma boa, tá? Pode ser uma boa. O Rainer, que é um jogador extremamente veloz, acho que seria interessante essa estratégia também do técnico Fábio Carille. Provável escalação do time do Corinthians: Cássio, Fagner, Félix Torres, Caetano, Hugo, Ranielli, Michael, Rodrigo Garro, provavelmente pode estrear, ele que apareceu no bid, mas se ele não jogar, Matheus Araújo deve ser o titular. Romero, Wesley, Matias Rojas e Pedro Raul. Pedro Raul que deve ganhar a vaga aí de titular no lugar de Yuri Alberto. Corinthians que vem muito mal. Assisti aos primeiros jogos do Corinthians no Paulista e é um time que falta, né? Falta. A gente lembra até mesmo de algumas partidas do Santos, né? Que parecia que não tinha da onde extrair alguma coisa. É um time que, não sei se é questão de entrosamento, mudança de algumas peças, porque o Corinthians também, né, teve alguns jogadores titulares, inclusive o próprio Gil, saiu o Renato Augusto, Juliano também, que vira e mexe, estava sempre atuando. Entre outros atletas, pode ter afetado esse baixo rendimento do Corinthians na temporada e contratações, né, que ainda não corresponderam ao que o Corinthians pensava. Então, eu acho que é sim possível uma vitória em cima do Corinthians. Imagino que o Corinthians não vai querer propor jogo contra o Santos. Eu acho que vai ser um Corinthians jogando em bloco baixo, meio que esperando o time do Santos errar para tentar jogar em contra-ataque. Não vejo o Corinthians querendo ser propositivo. Talvez até mesmo um Corinthians mais próximo ao que foi o Guarani, por exemplo, no primeiro tempo contra o Santos, né, que ficou mais ali observando, tentando cercar, tirar espaços, né, do time do Santos, forçando passes mais laterais, né, da equipe santista. Então, penso que essa deve ser a estratégia do Corinthians. Mesmo o Corinthians desesperado, precisando pontuar no Campeonato Paulista. O Santos, se fizer o primeiro gol, espero que cedo, não seja um Santos que recue, que queira entregar a bola para a equipe do Corinthians. Até mesmo pegando em comparação ao último jogo do Corinthians, o Novo Horizontino fez isso muito bem, com exceção aos últimos minutos ali da segunda etapa. Mas a maior parte do jogo, o Novo Horizontino fazia o gol e continuava querendo fazer o gol. Por isso que fez 3, né? Então acho que essa tem que ser a estratégia. Se fizer o primeiro, buscar o segundo, buscar o terceiro e assim por diante. O elenco do Santos também, a gente pode pensar em algumas mudanças, né? Se jogar o Bigode, tem ali o Morelos para entrar. Se cansar um Casares, você pode colocar um Nonato que pode, inclusive, ajudar nessa questão de meio campo, né? Tanto armando como também ajudando a fechar algum espaço. Tem o Tomás Rincon, que se cansar Pituca ou João Schmidt, ele pode entrar também. Enfim, acho que é um Santos que tem algumas opções para a segunda etapa também, caso precise segurar o resultado, né? Segurar o resultado não de fechar a casinha, mas no sentido de trocar o jogador e ainda manter o time num nível bacana, tá certo? Precisamos vencer, Santos. Pelo amor de Deus, espero sair da Vila Belmiro com uma vitória. Espero que o Neymar também saia da Vila Belmiro com uma vitória. E é isso. Tem tudo para ser um dia incrível quarta-feira. Espero que seja um dia incrível quarta-feira, tá bom? Me fala aqui nos comentários o seu palpite para Santos e Corinthians.
Grande beijo pra vocês e se me ver na Vila Belmiro, grita, fala, ô Nájila, pra gente trocar uma ideia, tá certo? Grande abraço pra vocês e até um próximo vídeo. Fui!